Se você acha que em 2026 vai ser que nem 2021 para programadores, cara, eu tenho uma péssima notícia pra você. Nesse vídeo aqui eu quero te falar algumas coisinhas sobre o que você tem que esperar pra 2026 e coisas que já estão acontecendo agora em 2025. Eu não tô querendo nem te desanimar, nem te vender sonho. Eu quero te mostrar a real do que tá acontecendo pra você, vir preparado pelo menos pra 2026. Então você vai sair desse vídeo sabendo no que investir em 2026, quais são as tecnologias mais importantes, que tipo de empresa você tem que entrar, quais são os salários que você deveria estar recebendo e muito mais. Então já vai curtindo esse vídeo porque ele é muito importante e se inscrevendo no canal porque eu vou trazer muito conteúdo importante em 2026. Se você quer de paraquedas no mundo de tecnologia, deixa eu te contextualizar o que está acontecendo por aqui. Para entender 2026, vamos falar de 2021. Caso você estivesse morando na Lua na época, em 2020 a gente teve uma explosão que parou o mundo, que foi o Covid-19. As empresas simplesmente pararam, o mundo parou. Então todo mundo estava em casa, as empresas fecharam os escritórios, mandou todo mundo para trabalhar de casa, mandou muita gente embora. Isso causou um efeito muito interessante que foi o seguinte, as pessoas não podiam sair de casa, então elas começavam a consumir coisas dentro de casa. Isso deu início à melhor fase para você virar programador, tanto no Brasil como em qualquer canto do mundo. Porque toda empresa queria automatizar um processo, queria diminuir custo, queria digitalizar de alguma forma para você conseguir consumir o produto dela mesmo estando dentro de casa. E nessa época nasceu a empresa de logística, nasceu o aplicativo de delivery, nasceu o e-commerce e todo mundo que investiu nisso ganhou muito dinheiro na época. E isso aumentou assim e muito a demanda por programadores. Teve muita gente entrando na área sem nem ter curso, sem nem ter faculdade. E isso gerou todo tipo de porcaria, né? Curso de vire sênior em 6 meses e entre na programação e ganhe 10 mil por mês em 3 semanas estudando. Porque infelizmente era verdade na época. Inclusive eu tenho um amigo que entrou na área por causa de um cursinho de 2, 3 meses, sei lá quanto tempo que era, e ele acabou ganhando um salário muito bom logo no primeiro e no segundo emprego. Então tinha muito dinheiro investido na área de tecnologia, mas era muito dinheiro mesmo. Mas como tudo na vida, o dinheiro também acaba. Então, aí em 2022, 2023, a gente começou a ter um reajuste. Tinha empresa na época que estava gastando metade dos lucros só em gasto com desenvolvedor. Então eles precisavam reajustar esse salário. Sem contar, é claro, na qualidade, né? Tinha muita gente que era ruim, trabalhando como pleno, sênior e ganhando salários, sei lá, de 15 mil reais por mês. Então veio esse reajuste e começou a ter os famosos layoffs. Eu tenho certeza que você conhece alguém que foi layoffado nessa época, porque teve muita gente. Era totalmente esperado. Quem não viu isso era cego. Porque o dinheiro fácil acaba e o mercado ele precisa se corrigir. E ainda teve um agravante que foram as inteligências artificiais. Quando teve o boom do ChatGPT e as pessoas começaram a usar para código, muitos CEOs falaram assim, pô, eu vou investir nisso, porque daqui a alguns anos eu não vou mais precisar de pessoal. Até o CEO da Nvidia veio falar besteira falando que daqui a alguns anos, eu acho que foram 5 anos que ele tinha dito, que a gente não ia precisar mais de programadores. Isso impactou muito o salário da galera, porque tinha júnior entrando ganhando 6 mil reais por mês. Agora, se você conseguir um de 4 mil, eu já tô achando muito. Mas se bem que o salário dos sêniors aumentou um pouco com isso, né? Porque as pessoas sempre falaram, a gente vai precisar agora mais de especialistas, pessoas que saibam usar IA no seu potencial máximo. E que bom, né? Isso beneficiou a gente que já tava no mercado, filtrando as pessoas ruins que estavam entrando. Só que em compensação isso acabou aumentando um pouquinho a régua, talvez, para os iniciantes. Mas 2026, ele não tá parecendo que vai ser uma continuação dessa crise. Em 2025, a gente teve, sim, um boom de inteligência artificial, de agentes para desenvolvimento, a gente teve o curso ali evoluindo bastante, o Copilot ficando excelente, o Cloud Code fazendo coisas, assim, absurdas. Inclusive, eu gosto bastante do Cloud Code, cara, maravilhoso. Mas ao invés do que todo mundo prometeu no começo do ano, as empresas elas não estão trocando os desenvolvedores júniors por agentes, e sim estão dando poder aos júniors, aos plenos, aos sêniors, dando esses agentes nas mãos deles para que eles consigam produzir mais. Ao invés de trocar 3 desenvolvedores por com um agente de código, eles estão pensando em pegar 3 desenvolvedores, colocar agente de código na mão deles para que eles produzam por 9. Só que está se desenhando um paradoxo muito complicado de se entender. Enquanto tem empresa dizendo que não está conseguindo contratar programador, tem programador dizendo que não consegue se candidatar à vaga por conta da competitividade. É mais de 100 pessoas por vaga se candidatando. Até trazendo uns dados aqui de uma empresa chamada Dynadoc, uma startup, ela recebeu 1.300 candidaturas para uma única vaga de analista júnior, enquanto vaga de sênior fica meses aberta sem conseguir preencher. E isso é muito estranho, porque por mais que as empresas estejam investindo em dar poder aos desenvolvedores, tanto júnior, pleno, sênior, elas também não estão a fim de treinar, elas querem um desenvolvedor pronto. E cá entre nós aqui que a gente está tendo muito mais júnior do que sênior atualmente, né? Agora vamos falar um pouquinho do que mais interessa para vocês, que é salário e onde encontrar, quais são os tipos de empresa que conseguem um salário melhor. Eu tava dando uma olhada
olhada no relatório do Código Fonte TV, que eles fizeram uma pesquisa com uma amostragem de mais de 12 mil devs, então é um dado muito maneiro. Na pesquisa, a média salarial para um júnior tá de R$ 4.154. É um salário muito bom, para ser bem honesto. Um pleno já tá com uma média de R$ 7.841. O sênior já tá aí numa faixa de R$ 15.635 e tech lead R$ 19.290. Eu sei que tem muita gente que vai discutir se essa faixa de salário é real ou não, porque tem muitos fatores, né? Se a pessoa trabalha para gringo ou não, se trabalha em banco ou não, se trabalha em consultoria ou não, se ganha em real, se ganha em dólar. Ah, mas eu conheço fulaninho que é júnior e ganha R$ 8.000. É por isso que isso aqui é uma média. Eles pegaram uma amostragem de 12 mil pessoas e fizeram uma média. Vai ter exceção, vai ter gente que ganha mais, que ganha menos, mas isso aqui é uma média baseada numa amostragem real. E baseado nas vagas que eu vejo, nas propostas que eu recebo no LinkedIn ou então e-mails que eu recebo, esse valor aqui tá bem próximo do real, tá? Mas eu também quero trazer para vocês uma informação que é sobre o tipo de empresa que você vai trabalhar. A maior parte das vagas que eu vejo por aí são de consultoria, pra você trabalhar numa consultoria. Inclusive, minha vida toda foi em consultoria, não trabalhei em nenhuma empresa de produto especificamente. Esse tipo de empresa geralmente não tende a contratar júnior, eles contratam de pleno pra cima. Júnior até pode acontecer de um projeto ali mais tranquilo, ou então eles estão construindo algo interno e acaba contratando um júnior, um estagiário, mas no geral é pleno ou sênior ou staff engineer. E eu tô falando de empresas tipo ThoughtWorks, Accenture, que são empresas que elas fazem contrato com empresas grandes, tipo um banco, e aí elas contratam desenvolvedores e vendem as horas desses devs para o banco. Entendeu? E a média dos devs plenos nesse tipo de empresa tá entre 6 e 8 mil. Já os sêniors de 12 a 15 mil. Pra mim tá ok. É mais ou menos isso que eu vejo por aí mesmo. E qual que é o lado bom de você trabalhar numa consultoria? Você vai estar exposto a vários desafios diferentes, porque você não vai estar numa empresa fixa. Então você vai ver vários tipos de arquitetura, vários tipos de tech stack. Então assim, você vai ter contato com coisas que você não teria numa empresa só. O que vai impulsionar em muito o seu conhecimento, sua experiência e tudo mais. E também muitas consultorias, elas pagam treinamento pra você, né? Pagam cursos, plataformas assim, né? Seja uma Lura da vida, uma Udemy, ou tem algumas que até tem curso interno para te treinar e te capacitar, porque eles querem que você seja cada vez melhor para atender clientes cada vez melhores. E isso também te põe em contato com pessoas que têm contatos bons. Isso é bom para aumentar um network, é bem interessante. Mas é claro, trabalhar em consultoria tem um lado ruim, e eu acho realmente muito ruim. O salário numa consultoria tende a ser de 10 a 20% menor do que trabalhar numa software house, ou então numa empresa de produto mesmo. Porque a empresa, ela pega a fatia dela, ela vende as suas horas pro cliente, e aí ela pega uma fatia de 30% às vezes. Isso sem contar às vezes que ela te contrata como pleno e te vende como sênior. Isso acontece muito. E isso impacta muito no próximo ponto negativo, que é o salário não cresce tão rápido, você não consegue uma promoção tão fácil. Porque como quem paga o seu salário é o cliente teria que concordar em aumentar o seu salário, entende? E aí se você é vendido como sênior e sendo um pleno, você não vai conseguir essa promoção para sênior tão fácil. Porque de duas uma, ou a empresa vai precisar convencer o cliente a pagar mais por você, ou ela vai precisar baixar o lucro dela em cima de você. E eu vou te dar um spoiler aqui. A empresa nunca vai concordar em baixar o lucro dela. E um outro problema é que você é dependente do cliente, sabe? Se acontecer do cliente decidir que vai mudar de consultoria, ou então conseguir um negócio melhor lá, ou então o projeto encerrou, o projeto acaba ali para consultoria, cara, você tá sem emprego. Ó, muitas consultorias fazem aquele programa, né? Eu vou te manter aqui uns 3 meses procurando um projeto para você, tentar te realocar, caso não, é tchau e bênção. Mas ainda assim eu acho que consultoria vale muito a pena para médio, iniciante ali, porque dá uma experiência muito boa e dá um dinheiro muito bom também. Mas além das consultorias, a gente também tem as empresas de produto, né, que vão ser fintechs, bancos, empresas assim, que gerenciam e criam o próprio produto. Ali você vai encontrar pleno ganhando de 8 a 15 mil reais por mês, um sênior ganhando de 15 a 20, 25 mil reais por mês. Isso é muito comum. É só você olhar empresas tipo Uber, iFood, Mercado Livre, assim que elas têm o próprio hub de desenvolvimento, os salários são muito mais altos, sem contar que não tem ninguém cortando uma fatia do seu salário, né? E o lado bom não preciso nem dizer, né? É bem mais óbvio, o salário é mais alto, você tem um impacto mais real ali no projeto, os contratos geralmente tendem a durar muito mais tempo. Só que aí os pontos negativos você pode colocar que você não vai ter muita diversidade de projetos, né? Você não vai ter muita separação, não vai ter muitas experiências diferentes. Você vai trabalhar no mesmo produto pelo tempo que você tiver aí. E além dessas empresas também tem as startups, só que a startup é um pouquinho diferente. A gente não consegue medir o salário de júnior, pleno e sênior nessas startups, porque cada um tem um programa diferente, principalmente se for nos estágios iniciais, que aí ela vai ter uma coisa de equity, né, stock options. Então
Então você vai ter ações da empresa como pagamento. Mas muitas startups tendem a ter um salário ali mais ou menos de acordo com o mercado de produto próprio, não de consultoria. É muito bom para você aprender, crescer, ver cenários reais. Você vai ter um contato mais de dono do produto, né? Porque você vai ver o seu trabalho impactar diretamente ao resultado do produto. Diferente de empresas grandes, em que você vai ser só uma pecinha pequenininha em todo o projeto. E o ponto negativo que eu vejo é que startups são mais instáveis, sabe? Pode acabar o dinheiro de investimento, eventualmente ela pode fechar, pode pivotar, pode mudar a estratégia de uma hora para outra. E sem contar que são mais frenéticas, sabe? O ritmo é mais frenético porque é focado em resultado, você tem que estar sempre ali dando gás. Mas em geral são sempre muito boas para lucro e para desenvolvimento de conhecimentos técnicos e interpessoais, de empreendedorismo e etc. E é claro que sempre tem discussão entre CLT e PJ, porque a média varia muito. PJ vai tender sempre a ganhar mais, porque não tem os benefícios que o CLT tem. E aí entra a área que eu quero falar, que ela é muito maneira, que é trabalhar para gringa. Nos últimos 2 anos é só disso que tem se falado aqui no Brasil, que é você trabalhar PJ para o exterior. E ainda mais com o dólar sendo muito mais valorizado que o real aqui, sendo uma moeda muito mais forte, ver que você pode ganhar em dólar gastando em real, isso brilhou os olhos de muita gente, inclusive os meus. Agora você pensa comigo que um salário médio ali de um desenvolvedor nos Estados Unidos é 5 mil, 6 mil reais, multiplica 5 por 5, dá 25 mil reais por mês. E isso sou eu multiplicando por 5, cara. O dólar não tá 5 reais, tá 5,40 se eu não me engano hoje. Então se você tiver a oportunidade de investir de alguma forma para conseguir trabalhar pro exterior, meu amigo, vai atrás disso. Isso vai te ajudar muito, vai mudar muito a sua vida. E não tem como falar dessas coisas sem falar de trabalho remoto, né? E isso vai trazer para você uma notícia que você não quer ouvir. As empresas não querem mais o trabalho remoto. E para piorar, as Big Techs elas estão investindo nisso, no presencial, né? O que tá piorando muita coisa. A Amazon mesmo, né, já tá 100% presencial, a Uber investindo ali no híbrido, o Nubank também investindo no híbrido, inclusive deu aquela treta lá, então, né? Pode se preparar que em 2026 essa mudança aí para modelo híbrido, presencial vai aumentar bastante. Principalmente se você mora em grandes capitais, São Paulo, Rio, Curitiba e assim vai. Então se você quer minha dica assim para 2026, investe no seu inglês, investe em conhecimento técnico para você investir em vagas na gringa. O salário é maior e ainda é remoto, meu amigo. Então é só vantagem. Investe nisso que vai dar bom. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui é sobre inteligência artificial. E as empresas estão investindo bastante nisso, no GitHub Copilot, no Cursor, no Cloud Code. Mas o que vai acontecer em 2026? As empresas vão trocar os devs por IA? Eu acredito piamente que não. Eu só acho que o papel do dev vai mudar só um pouquinho. As empresas vão esperar que o dev produza cada vez mais. E não só isso, como o custo do dev acaba aumentando, eles esperam que ele dê mais resultado, não só código. Porque eles esperam que o código seja produzido pelas inteligências artificiais. Tem empresa, inclusive, que está pedindo que nenhum dev toque em código, faça tudo com IA. Para o dev, então, focar em arquitetura, planejamento estratégico, desenho de produto, o que faz o papel do dev mudar um cadinho, não faz não? Então, o que está em risco quando a gente fala do uso de IA? Eu acho que os júniors estão um pouquinho em risco, mas não assim risco de ser cortado de vez, de não existir mais júnior, mas eu acho que a visão do que é um júnior mudou. A régua ela vai subindo um pouquinho, então o júnior ele precisa ter cada vez mais conhecimento técnico. Então pode ficar tranquilo que a IA não vai te substituir, ela só vai mudar um pouquinho o jeito que o mercado te vê e o jeito que você vai ter que trabalhar. Tá, mas e agora? O que eu acho que você tem que fazer para 2026? Se você é júnior, a sua prioridade é aprender rápido e construir repertório. Vai atrás das empresas, vê o que elas estão pedindo ali para um júnior, quais são as tecnologias mais buscadas e investe nisso. Eu acho que o caminho mais rápido para um júnior é consultoria, porque empresas de produto e startup tem um processo um pouquinho mais demorado, mais difícil, então a régua deles vai estar um pouquinho mais alta. Então eu acho que talvez ali uma consultoria tem uma abertura maior para júnior agora. Se você já é pleno, você tem duas opções. Uma, se especializar ali na sua tecnologia, no seu stack. Mas a minha dica é que você seja mais full stack, né? mais generalista, ali com uma tecnologia de back-end e uma de front-end. Conhecimento de dados e cloud também pode ser muito interessante, então dá uma investida nisso também. E pleno também tem essa abertura para a segunda opção, que é trabalhar para a gringa. Você não vai conseguir uma como júnior, então a partir de pleno você já consegue ali uns 2 anos de experiência, você já consegue investir nisso. Então vai atrás de inglês se você não tem inglês e investe em algumas plataformas de vagas, tipo Turing, Strider, coisas assim, mas principalmente no LinkedIn. Tem jeito certo de você pesquisar a vaga lá no LinkedIn. Dá uma pesquisada no Google que você vai achar fácil. Agora, se você já é mais sênior, mais avançado, você já tem um caminho ali trilhado. Provavelmente você já sabe para onde você quer ir. Mas a dica continua mesmo. Trabalho para gringa é maravilhoso, pode te ajudar bastante. Você vai conseguir salários muito mais altos que você conseguiria no Brasil, mas você também tem a opção da liderança técnica. E para gestão,
Tech Lead, Staff Engineer. Eu acho que é um bom momento de fazer essa migração de carreira enquanto as empresas estão se adaptando ali, estão engatinhando no uso de IA. Então você ser parte dessa mudança numa empresa vai agregar muito pro seu currículo. Então para fechar, a gente está vivendo um movimento sem volta. 2026, 2027, a gente está passando por uma transição em que a gente nunca viu antes. A gente até teve momentos na história assim parecidos de mudança, como por exemplo a ascensão da internet. Mas eu tenho certeza que a inteligência artificial vai mudar o nosso jeito de viver como um todo. Então eu recomendo muito que você preste atenção nas mudanças de mercado, preste atenção em como as coisas estão acontecendo, para você conseguir acompanhar as mudanças que vão vir pela frente. Ninguém sabe como o mercado vai estar daqui a 5 anos, ou se vai ter mercado pra gente, ou como que vai ser a nossa responsabilidade. Então é por isso que é muito importante você estar sempre atento. E também é muito importante você se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo e bora codar!